Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se o diabo e Satanás seriam a expressão do nosso próprio ego. E, como solução, você acha que se cada um de nós nos livrarmos dos sentimentos ruins, a figura do diabo desaparecerá. Puf! Não, o seu pensamento não tem fundamento bíblico. E se você escutou algum pregador falar isso, descarta, deleta, joga fora. A ideia de que o diabo ou Satanás não existe tem sido pregada por muitos hereges e falsos profetas do YouTube. Não caia na conversa desses que negam a existência de Satanás, negam a existência de uma condenação eterna, negam a existência da Trindade na prática, do batismo, da ceia do Senhor e de tantas outras verdades das Escrituras. Fuja deles. Os apóstolos avisaram que viriam esses que iriam atrair discípulos por meio da perversão da sã doutrina. Paulo escreve, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para atrair, arrastar os discípulos após eles. Atos 20, versículo 30. Eu vou responder com outra pergunta. Você crê que Jesus é o Filho de Deus que se tornou homem ao vir ao mundo? Você crê que ele era, sempre será, sem pecado, porque em Deus não há trevas nenhumas? Você acredita que seria impossível o próprio Senhor e Deus pecar? Você acredita que Jesus, na sua humanidade, tinha uma natureza santa, ao contrário de Adão e dos seus descendentes, porque o seu corpo humano foi gerado no ventre de Maria Virgem pela ação misteriosa e miraculosa do Espírito Santo, e não de uma relação entre ela e o seu esposo José? Você acredita nisso? Bem, se você crê em tudo isso, a questão é, quando Jesus foi tentado no deserto, quem estava falando com ele? O seu próprio ego ou um ser espiritual e maligno descrito na Bíblia como sendo o diabo ou Satanás? Se você concordou com tudo que eu escrevi antes, ou com tudo que eu disse antes, então não teria como o ego de Jesus querer tentá-lo, querer enganá-lo, porque nada havia nele capaz de cogitar sequer pecado. Não. Leia também os 2 primeiros capítulos do livro de Jó e tente aplicar a ideia do ego ao encontro que Satanás tem com o Senhor no céu para conversar sobre Jó. Estaria ali o Senhor sendo enganado pelo seu próprio ego para participar daquele diálogo? Eu me sinto até mal de cogitar esse absurdo, não é? E tem mais, como você explicaria o fato de sermos exortados a batalhar contra Satanás e seus anjos, não dentro de nós mesmos, como seria o nosso ego, né? Mas nos lugares celestiais? Lá diz assim, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas isso contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Onde? Aqui dentro? Não. Nos lugares celestiais, Efésios 6, de 11 a 12. Então eu volto a repetir, fuja desses pregadores do YouTube que dizem essas coisas. Não dê ibope a eles, porque eles ganham cada vez que você assiste um vídeo e compartilha as mentiras deles, eles ganham dinheiro com isso. Fuja deles. Fica só com o que diz a palavra de Deus. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.